Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Atualidades, pitadas de atualidades para informação e prestação de serviço no seu dia a dia. Hoje, sexta-feira, dia 20 de dezembro, faltando aí 5 dias para o Natal, 5 dias para a principal festa do cristianismo brasileiro, do cristianismo mundial, lembrando aquele que mudou a história do mundo, antes dele e depois dele. Meus amigos, lembra aquele verso de Carlos Drummond de Andrade? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Só que, transformando esse verso hoje para as nossas vidas, nós podemos dizer que no meio do caminho tinha uma porteira. Do lado de lá da porteira, mas eu posso falar do menino da porteira, né? Cantado aí em verso e prosa pelo nosso querido Sérgio Reis. Do lado de lá dessa porteira, nós temos a esperança, a expectativa de um ano de 2020 melhor. Do lado de cada porteira fica o rescaldo das últimas 2 décadas da pior crise financeira que o Brasil já enfrentou na sua história. Pior crise financeira, sem dúvida nenhuma. E os dados do CAGED mostram aí que nós estamos num caminho certo de recuperação. Pelo menos é isso que mostra o número divulgado ontem pelo CAGED, de mais de 99, quase 99 mil vagas criadas no mês de novembro no Brasil com carteira assinada. Aqui no Vale do Paraíba, por exemplo, nós tivemos números muito positivos, né? Foram criadas aí 1.498 vagas, quase 1.500 vagas criadas só aqui no Vale do Paraíba. Pindamonhangaba é a cidade que registra aí o maior número de vagas criadas nos últimos 11 meses, neste ano de 2019, são 1.244 vagas. Taubaté vem logo na sequência, à frente de São José dos Campos, que fechou 715 vagas no mês de novembro. Taubaté tem 1.234 vagas criadas no ano aqui na região do Vale do Paraíba. São números muito positivos. Caraguatatuba, por exemplo, no litoral norte, criou 470 vagas no mês de novembro. Então são números muito positivos esses que a economia está gerando. Ainda há problemas? Sem dúvida nenhuma, os problemas são enormes. Ainda são 12 milhões de desempregados que nós temos no Brasil, um número muito grande. Agora, para recuperar isso, não é do dia para a noite que vai acontecer. Tem que ser devagarinho, tem que ser paulatinamente até que a gente consiga, primeiro, aquela expectativa de vida na economia. Segundo, estabilidade. Terceiro, controle de gastos públicos, para que os investidores possam voltar a investir, para que o empresário volte a ter confiança na economia. Então, tudo isso, hoje nós temos, por exemplo, uma taxa básica de juros de 4,5%. É um número muito positivo para uma taxa que já chegou a quase 15%. Então, 4,5%, é verdade que não vai trabalhar com a economia de hoje, vai trabalhar com a economia daqui a 6, 7, 8 meses, mas já é uma expectativa positiva, sem dúvida nenhuma. Então, os dados do CAGED mostram que metade da porteira já se abriu e melhoraram as expectativas de uma recuperação mais acelerada da economia brasileira. A outra metade vai demorar mais um pouco. Não dá para a gente esperar que o negócio se abra assim, da noite para o dia, como eu já disse aqui. A outra metade vai depender do quê? Vai depender da continuidade das reformas. O governo, por exemplo, prometeu a reforma da Previdência para 2019 e a reforma da Previdência foi feita. O governo prometeu agora, para 2020, a reforma tributária. Esperamos que a reforma tributária seja feita nos moldes da não geração de mais impostos para que nós, meros mortais, tenhamos que pagar a conta que é do governo. Não é criando imposto que o governo vai fazer a reforma tributária. Hoje, por exemplo, a maioria das movimentações são feitas digitalmente. Então não é criando um imposto digital que o governo vai resolver a questão. Vai onerar ainda mais a população no sentido de estar recriando a tal da CPMF com outro nome. Esta que é a realidade. Então a gente tem aí uma boa expectativa para a economia no ano de 2020. Tanto para o Brasil quanto aqui para a nossa região. Já já a gente volta com mais pitadas de atualidades para você aqui na Rede Mundial de Computadores.